A história do profeta Isaías. Mas quem foi Isaías na Bíblia? O profeta Isaías foi um dos escritores do Antigo Testamento que profetizou no território de Judá entre os séculos 8 e 7 a.C. Isaías escreveu o livro profético mais extenso da Bíblia Sagrada. O nome Isaías significa "O Senhor é salvação", do hebraico Yeshayahu. Apesar de ele ser um dos profetas mais conhecidos da Bíblia, nem todos já leram a história de Isaías. Mas afinal, quem foi este grande profeta? Isaías foi filho de Amós, mas que não deve ser confundido com o profeta de mesmo nome. Na verdade, o nome de seu pai em hebraico é Amoz, enquanto o do profeta Amós é Amós. Isaías era casado, e sua esposa é chamada em seu livro de a profetisa, Isaías 8 versículo 3, talvez indicando que ela também profetizava. As escrituras mencionam que Isaías era pai de pelo menos 2 filhos, Sear-Jazub e Maer-Salal-Asbaz. Isaías capítulo 7 versículo 3 e no capítulo 8 do versículo 1 ao 4. Esses nomes eram simbólicos, e tinham um significado que se referia à própria mensagem do profeta. O primeiro, Sear-Jazub, significa "um remanescente voltará", apontando para o juízo iminente que o povo seria submetido devido ao ataque assírio, mas também apontava para a promessa de restauração. Já o segundo, Maer-Salal-Asbaz, significa algo como "rápido até os despojos, veloz é a presa", fazendo referência à devastação que Deus traria sobre a Síria, Israel e Judá. Provavelmente Isaías morava na cidade de Jerusalém, apesar do texto não esclarecer esse ponto de forma explícita, conforme Isaías 7 versículo 3. A tradição judaica afirma que Isaías era de linhagem real. Por pelo menos 13 vezes, o profeta Isaías é designado como o filho de Amós, o que talvez possa indicar que seu pai era um homem importante naquela época. Sobre o ministério do profeta Isaías, o profeta Isaías foi chamado para exercer seu ministério em aproximadamente 739 a.C., no ano em que morreu o rei Uzias. O relato bíblico não informa se antes disso Isaías já pregava publicamente. Também não é possível saber com exatidão quanto tempo durou seu ministério profético tanto de forma oral como de forma escrita. Alguns estudiosos sugerem que ele tenha profetizado por cerca de 60 anos. A convocação de Isaías como profeta. O relato de sua convocação para profetizar é um dos mais extraordinários registrados no Antigo Testamento. Na ocasião, Isaías teve uma visão do trono de Deus, e contemplou serafins que proclamavam a santidade de Deus. Diante de tamanha glória, o profeta assumiu sua própria pecaminosidade. Ele se considerou impróprio para a função de profeta ao dizer: "Sou um homem de lábios impuros", em Isaías 6 versículo 5. Mas um dos serafins tocou sua boca com uma brasa viva e lhe purificou. Depois disso, o profeta escutou a voz do Senhor que dizia: "A quem enviarei, e quem há de ir por nós?" O profeta então respondeu: "Eis-me aqui, envia-me a mim", Isaías 6 versículo 8. Mais tarde, a convocação do profeta Ezequiel lembrou em certos aspectos esse episódio esplendoroso do chamamento do profeta Isaías, Ezequiel capítulos 1, 2 e 3. A atuação de Isaías como profeta. No primeiro capítulo de seu livro, temos a informação de que o profeta Isaías teve visões da parte de Deus durante os reinados dos reis de Judá, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. O profeta Isaías foi contemporâneo do profeta Miqueias, conforme Isaías 1 verso 1, Miqueias 1 verso 1. É bem possível que ambos estivessem familiarizados com a mensagem um do outro, já que o texto de Isaías 2 versículo 2 ao 4 e Miqueias 4 do versículo 1 ao 3 que são muito semelhantes. O ministério do profeta Isaías foi precedido pelo ministério do profeta Amós e pelo ministério do profeta Oséias, apesar de que Oséias também foi seu contemporâneo durante algum tempo. Amós e Oséias profetizaram principalmente sobre o reino do norte. Já Isaías e Miqueias se concentraram mais no reino do sul. Com base em seus escritos, é possível perceber que o profeta Isaías foi um homem culto e muito capacitado. Ele tinha uma habilidade analítica notável e um senso poético apurado. Ele é considerado por muitos como o maior escritor hebreu. A mensagem do profeta Isaías mesclou repreensões e anúncios de maldições pela infidelidade do povo, com conforto e esperança pela restauração futura. Desse modo, o profeta Isaías pregou sobre a importância da fidelidade ao Senhor. Além disso, sua mensagem escrita também focava os judeus exilados, conclamando-os ao arrependimento e os exortando a confiarem nas promessas de Deus.
Após o período de cativeiro, o Senhor abençoaria o remanescente fiel, trazendo restauração e bênção sobre as nações, de uma forma nunca antes experimentada. O pecado de Israel e Judá havia chegado a um nível tão abominável, que Deus usou o profeta para falar acerca de várias maldições que atingiriam os hebreus de forma geral. A maior delas, é claro, foi o exílio na Babilônia. Nesse contexto, Deus ordenou que o profeta Isaías profetizasse para que o coração daquele povo rebelde fosse endurecido, seus ouvidos e seus olhos fechados, a fim de que o juízo de Deus sobre eles não fosse evitado. O profeta Isaías também falou sobre as bênçãos futuras que seguiriam após o exílio. Ele profetizou que um remanescente sobreviveria a esse período tão difícil e retornaria à terra prometida. Isaías, o profeta messiânico. Já na época dos pais da igreja, o profeta Isaías era conhecido como o evangelista do Antigo Testamento. Tal designação se dá pelo modo detalhado e completo com que ele descreveu a pessoa e obra do Messias. Muitos julgamentos profetizados por Isaías foram cumpridos no ministério de Jesus, conforme Isaías 53, versículo 4 ao 6, em 2 Coríntios 1, versículo 15, em Hebreus 9, versículo 26. Além disso, o profeta Isaías apresentou Jesus como o servo que traria justiça às nações, que restabeleceria a aliança, que iluminaria os gentios, no sentido de prover salvação a eles, que expiaria o pecado de seu povo e, finalmente, ressuscitaria dos mortos, conforme Isaías 42, versículos 1 ao 7, capítulo 49 do versículos 1 ao 7, capítulo 52, versículo 13 e capítulo 53, versículo 12. É por isso que as profecias do profeta Isaías registradas em seu livro são as mais referenciadas no Novo Testamento, quando o objetivo é apontar sobre como a pessoa de Jesus cumpre com perfeição todas as promessas do Antigo Testamento em relação ao Messias prometido. A profecia de Isaías também alcança um cumprimento ainda futuro. Ele profetizou acerca da restauração após o exílio, falando sobre as maravilhas que aconteceriam, e chamou essa nova realidade de vida de os novos céus e a nova terra, Isaías 66, versículo 22 e 65, versículo 17. Essa promessa que foi inaugurada no ministério terreno de Cristo e que atravessa a história da igreja, encontrará seu cumprimento pleno no maravilhoso retorno de nosso Senhor Jesus, 2 Coríntios 4, versículo 6. 5, versículo 17, Gálatas 6, versículo 15, Tiago 1, versículo 18 e Apocalipse 21, versículos do 1 ao 3. Como foi a morte do profeta Isaías? Não se sabe com precisão quando e como foi a morte do profeta Isaías. O que se sabe é que a última menção ao seu ministério público ocorreu na época das campanhas de Senaqueribe, entre 701 e 686 a.C., com base no relato descritivo de Isaías 37, versículo 38, sobre a morte de Senaqueribe. Alguns estudiosos acreditam que ele ainda poderia estar vivo nessa ocasião, o que data o ano de 681 a.C. Já outros, porém, sugerem que esse trecho do texto pode ter sido incluído por um seguidor de Isaías que resolveu documentar a profecia que havia de se cumprir. Seja como for, geralmente se assume que Isaías morreu durante o reinado do rei Manassés. Se for esse o caso, então o nome de Manassés não aparece na relação de reis em Isaías 1, verso 1, porque talvez o profeta Isaías não desempenhasse mais nenhuma atividade pública nessa época. Uma antiga tradição afirma que o profeta Isaías sofreu martírio sendo cerrado ao meio por ordem do próprio Manassés, mas não há muitas evidências a esse respeito. Caso de fato tenha ocorrido isso com o profeta, então talvez o escritor do livro de Hebreus tenha mencionado seu martírio na Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus 11, versículo 37. Produção e realização, Pastor João Hamilton da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira de Palmeira das Missões. Deus abençoe a todos.